Oi, paz e graça. Eu gostaria aqui nesse vídeo de compartilhar uma meditação que eu fiz no livro de Jeremias, capítulo 1, os versículos 11 e 12, que diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: O que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aqui, nestes dois versículos aqui, é um princípio do ministério do profeta Jeremias. Primeiro a palavra do Senhor veio até ele, fazendo a convocação, que é o que a gente vê no versículo 4 desse mesmo capítulo. Deus o convocando, Deus o falando a ele, a Jeremias, que ele tinha sido escolhido do Senhor desde o ventre da mãe para ser um representante do reino do Senhor. E ele, diante desta revelação, se mostrou muito temeroso, mas Deus argumentou com ele ao nível de convencê-lo a assim representar ao Senhor. E ao convencê-lo, Deus vai lhe dar duas visões, que é tido como visão inaugural de ministério, que é tanto desta vara de amendoeira, quanto no versículo 13, ele vê uma panela fervendo. Mas a gente não vai fazer uma prolongação da segunda visão da panela fervendo, apenas ficarmos nessa primeira visão, que é a vara de amendoeira. É uma vara de amendoeira, é uma planta típica lá da região de Israel, e essa planta, ela está à frente, no caso essa árvore, ela está à frente das demais árvores, das demais plantas, no sentido do acordar da primavera, porque ela é a primeira a florescer e posteriormente será a primeira a fornecer seus devidos frutos. Então, o que Deus estava falando aqui para Jeremias, nessa visão inaugural a ele, dessa vara de amendoeira, era o Senhor garantindo a Jeremias que Deus tinha pressa na sua obra, que Deus tinha pressa em fazer a sua palavra se cumprir. Então era necessário esse porta-voz, que era Jeremias, o quanto antes se disponibilizasse para poder anunciar a palavra do Senhor, anunciar a mensagem do Senhor, tanto para Judá, quanto para nações vizinhas e outras distantes, porque Jeremias acabou sendo um profeta que agiu no âmbito nacional, mas cuja mensagem atingiu um âmbito internacional. E o Senhor fez as nações girarem e andarem de acordo com o que ele profetizou acerca de Judá, para derramar sobre eles o seu devido castigo, para poder quebrar a arrogância e a soberba da nação escolhida por ele. E esta visão de Jeremias é uma visão inspiradora, que dá inspiração a quem se ocupa em estudar e transmitir a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que vela para o cumprimento da sua palavra. Deus, quando a palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, ela surte o seu devido efeito, ela não volta vazia, como
disse o profeta Isaías, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada a fazer. E esse compromisso da palavra se cumprir, não é a palavra do ser humano, mas é a palavra de Deus. E Jesus, numa linha de raciocínio dessa, a gente pode colocar também as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela terá o seu cumprimento cabal. E dentro das Escrituras Sagradas, a gente encontra o anúncio de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia falando sobre que o homem transgrediu contra Deus, o homem pecou contra Deus, mas a gente também vê inserido o amor e a misericórdia de Deus em chamar o ser humano de volta para a sua presença, e o próprio Deus lhe perdoando dos seus pecados através do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que antes da plenitude dos tempos, da manifestação de Cristo, Deus se usou de símbolos e de sombras que apontavam para Cristo. Na plenitude do tempo, Ele executou tudo isto em Cristo para a remissão dos pecados, tirando todo o pecado do ser humano e jogando sobre os ombros de Cristo, sendo o Senhor Jesus massacrado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, assumindo a condenação que deveria cair sobre nós para nos dar livramento, para nos dar direito à vida eterna. Mas essa Bíblia que traz esta informação de perdão, de amor, também ela traz advertência para que aqueles que não aceitam essa mensagem que nos chama ao arrependimento, infelizmente eles estão fadados a serem imputados sobre eles os castigos que estão revelados na palavra santa, que acontecerá a todo aquele que rejeitar a palavra santa do Senhor. Sim, a salvação está diante do homem, mas infelizmente a condenação também está diante do homem. E o Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra, ele tem uma palavra de advertência para que a gente possa mudar o rumo da caminhada em tempo oportuno, para sim desfrutarmos do seu perdão, do seu amor e de uma vida eterna feliz ao seu lado. E de contrapartida, aqueles que assim rejeitarem, infelizmente sofrerão uma condenação eterna. É claro que dentro deste contexto aqui da história de Jeremias, ele não foi nessa escatologia tão que eu acabei de dizer, nesse âmbito total, mas a sua mensagem de juízo, de chamada ao arrependimento em Israel, para nós é como uma ilustração do amor de Deus e de Deus querer que nós venhamos a nos afastar do pecado, porque o pecado ele traz consequências, e consequências desastrosas. Então Jeremias, ele se levantou como um arauto de Deus para tentar despertar o povo, para poder chamar-lhes a responsabilidade, porque o Senhor estava prestes a lançar seus juízos sobre a nação de Judá, caso ela não se arrependesse. E como assim o sucedeu, eles não se arrependeram, duvidaram da palavra do profeta, mas no tempo determinado por Deus, os juízos foram acontecendo um após o outro até a queda final de Israel. E isso aqui é uma inspiração para todo pregador: não temer falar a verdade, não temer falar de assuntos bíblicos reais. A gente vê na figura de Jeremias a figura de um homem que foi rejeitado pela sua nação porque ele não tinha uma mensagem agradável, porque ele não era uma pessoa que compactuava com os erros da nação, mas ele fazia denúncias em nome do Senhor. Ele era como que um reformador dos dias dele, tentando buscar uma reforma espiritual na vida de Israel, mas eles o rejeitavam, a sua mensagem, porque era uma mensagem de compromisso. E estamos vivendo tempos que são semelhantes a isso. As pessoas não querem mais ouvir uma palavra legítima que nos chame a responsabilidade no que diz respeito à nossa relação com Deus. Mas o nosso Deus está sendo apresentado às pessoas como um amuleto da sorte para resolver os problemas pessoais de cada um, e nada além do que isso.
Só que Deus quer muito mais do que apenas abençoar-nos no nosso cotidiano. Deus quer ter um relacionamento íntimo e bem particular com cada um de nós. E bem-aventurado é aquele que atende a esse chamado de Deus. E você que é um pregador da palavra de Deus, procure ser fiel à palavra de Deus. A fazer como Jeremias, que não buscou ser aprovado pela sociedade, mas buscou ser aprovado por Deus. Porque na contrapartida em que Jeremias anunciava o juízo, os falsos profetas do tempo de Jeremias anunciavam a paz, como o profeta Ananias. Mas sofreu ele as consequências por ir contra a palavra de Deus. Então, todo aquele que vai contra a palavra de Deus, ele sofre consequências desastrosas. Seja reto, sincero, falando a verdade, admoestando, chamando a atenção, buscando que os seus ouvintes tenham um real encontro com o Senhor, que não seja baseado em barganhas e em troca de favores, mas que seja num relacionamento amoroso e sincero com Deus. E aqueles que se levantarem contra a palavra verdadeira que está sendo administrada no que diz respeito à Bíblia, deixe que eles sofram as consequências, deixe que eles sejam ovacionados, mas seja você um legítimo profeta de Deus, porque Deus, ele vela para o cumprimento da sua palavra. E a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a igreja. O tempo da grande tribulação está chegando. Fora levar em conta os tempos em que tudo que está determinado chegará ao fim e os pecadores serão condenados à eternidade, junto com Satanás e os demais anjos que seguiram a Satanás. Mas todo aquele que ouvir uma verdade saída pela boca de uma pessoa sincera, que prega a palavra com legitimidade, tem grande possibilidade de alcançar a salvação. Paulo escreveu assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, vale a pena sermos sinceros com a palavra de Deus. Vale a pena, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra dele não volta vazia. E ele tem pressa. Ele tem pressa em querer nos usar. Ele tem pressa em querer te usar. Então procuremos nos apresentar diante dele segundo a chamada dele na vida de cada um de nós, para que assim ele possa suceder, para que assim ele possa nos capacitar e nos preparar para nos enviar, e ao assim fazer, que não venhamos buscar os elogios dos ouvintes, mas buscarmos conduzi-los para um relacionamento íntimo com Deus. Deus abençoe a cada um que parou para poder ouvir essa palavra. Que Deus lhe dê a devida força para você não ser um profeta popular, mas alguém que é representante de Deus de verdade.